tudo bem? Eu vou apresentar para vocês nessa aula a função inorgânica chamada sais. Me acompanha aí. Funções inorgânicas 4. Sais. Nessa aula nós vamos apresentar então a função inorgânica sal. A definição, segundo a teoria de Arrhenius, é que sal é todo composto que em solução aquosa se dissocia liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. O sal é um composto formado pela reação de um ácido com uma base, chamada de reação de neutralização, que pode ser total ou parcial. Total quando todo o H+ e todo o OH- é neutralizado, e parcial quando permanece um H+ ou um OH- na fórmula do sal. Os sais são compostos iônicos que possuem um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. Vamos a um exemplo de uma reação de neutralização total. Um ácido com uma base formando sal mais água. HCl mais NaOH. O H com o OH formando água e o Na se juntando ao Cl formando sal, NaCl. Vamos às classificações. A primeira classificação seria quanto à presença de oxigênio. Oxisal é um sal que apresenta oxigênio na sua estrutura, como por exemplo CaSO4. Haloides são os sais que não contêm oxigênio na sua fórmula, como por exemplo CaS. Quanto à presença de água, o sal que não possui água na sua estrutura é chamado de sal anidro. O sal que possui moléculas de água agregado ao retículo cristalino são chamados de sais hidratados. Olha os exemplos aqui, ó. CuSO4 e o CuSO4 pentahidratado é aquele que tem no retículo cristalino, no sólido, possui 5 moléculas de água juntos com o CuSO4, com esse sal. Outro exemplo, cloreto de cobalto 2. Então, nesse caso, a gente tem o sal anidro e o sal hidratado. Classificação quanto à presença ou não de H+ ou OH-. Quando na fórmula você não tem nem o H+ nem o OH-, você tem o sal neutro, como por exemplo na Cantora, KCl. O sal ácido, você tem o H+ na fórmula, como por exemplo o NaHCO3. O sal básico é aquele que possui OH-, a hidroxila, na sua fórmula, como por exemplo CaOHCl. Classificação quanto ao tipo de reação. O sal de reação neutra é aquele que possui tanto o ácido quanto a base as mesmas características. Então, um ácido forte com uma base forte forma um sal de reação neutra. Um ácido fraco com uma base fraca forma também um sal de reação neutra, como no exemplo HCl, um ácido forte, e NaOH, uma base forte. O sal de reação ácida é quando o ácido possui uma força maior que a base, como por exemplo um ácido forte ou um ácido moderado em contato com uma base fraca. No exemplo, HCl, um ácido forte, com NH4OH, hidróxido de amônio, que é uma base fraca. O sal de reação básica é quando a força da base é maior que a força do ácido. Então, um ácido fraco ou moderado encontrando uma base forte é um sal de reação básica, como por exemplo, H2S, um ácido fraco em contato com hidróxido de sódio, uma base forte. Sais duplos ou mistos. Os sais duplos são substâncias inorgânicas formadas a partir da reação de neutralização entre dois ácidos e uma base ou entre um ácido e duas bases, como por exemplo,
KNaSO4, sulfato duplo de sódio e potássio. Ou CaClBr, cloreto brometo de cálcio. Nomenclaturas para sais. O nome do sal é originado pelo nome do ácido que o formou, seguido do nome do metal da base, ou do cátion da base. Apenas o sufixo do ácido é substituído por um outro que se refere ao sal. Assim temos nome do ânion, seguido de nome do cátion, fazendo as seguintes mudanças. A terminação do ácido hídrico passa para eto no sal. A terminação oso do ácido muda para ito no sal. A terminação ico do ácido muda para ato. Um macete para decorar essas mudanças seriam algumas frases, como por exemplo, vídrico é espeto, teimoso mosquito no bico do pato. Vamos ver algumas aplicações. BaCl2. Como é que seria o nome desse sal? BaCl2 nós temos o ânion Cl-. Esse Cl-, acrescentando H+, viria do ácido HCl. O ácido HCl se chama clorídrico, ácido clorídrico. Então, clorídrico, alterando o sufixo hídrico, passa para cloreto. Então, o nome desse sal é cloreto de bário. Outro exemplo, Na2SO3. SO3 2- seria o ânion, que veio do ácido H2SO3, com enxofre com NOx mais 4, da família 6A, e o nome desse ácido sendo ácido sulfuroso. Então, trocando oso por ito, teremos que sulfuroso muda para sulfito. Então, o nome desse sal seria sulfito de sódio. Mais um exemplo, CaClO4 O ânion seria o ClO4-. ClO4- veio do ácido HClO4, que é o ácido perclórico. Então, perclórico forma o perclorato. Então, o nome desse sal, perclorato de cálcio. Na aula a seguir, mostraremos exercícios resolvidos sobre a nomenclatura de ácidos e sais. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tchau, tchau.